Oi gente, tudo bem? Rogério Roberto aqui, mais uma vez, com a dica para vocês hoje de Geometria Analítica. Hoje, distância entre dois pontos. Conteúdo está sendo cobrado aí no PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio da Rede Pública de Minas, tá? E o pessoal que está com um pouco de dificuldade, esse conteúdo aqui vai ser bem útil para vocês, bacana? Antes de dar sequência aqui, gostaria de pedir para vocês, dê um like e curte o meu vídeo aí, compartilhe com um colega aí se achar interessante. E quem não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, vai ajudar um pouquinho, bacana? Vamos lá para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu tenho aqui dois pontos no plano cartesiano, ponto B e ponto A, né? Esses pontos, eu posso projetá-los aqui no eixo Y, né? Você vê que eles estão paralelos ao eixo Y. Se eu projetá-los no eixo Y, a diferença entre eles, né? Você pode observar aqui que esse ponto B está na YB e o ponto A e o YA. Para calcular a distância entre eles, né, basta calcular essa diferença do B ao A. Eu até adiantei aqui, né, coloquei como se esse ponto B que tivesse coordenada 3, né, como se tivesse na escala 1, 2, 3. E o ponto A logo no 1, né, onde os eixos se encontram é sempre 0. Para calcular a diferença deles lá, né, basta fazer 3 menos 1. Então a distância entre o ponto B ao ponto A, ou o ponto A ao ponto B, né, tanto faz a ordem aí, seria o quê? 2 unidades de medida. Dessa mesma forma, né, se esses dois pontos estivessem na posição horizontal, imagine que aqui tivesse o B e aqui o A, né, paralelos ao eixo X. Bastaria eu projetá-los aqui no eixo X, né, e calcular a diferença. Vamos supor que aqui tivesse, vamos tratar de escala, vamos supor que aqui fosse ponto 2 e aqui 4. Como que seria a distância? Do 2 ao 4, bastaria fazer 4 menos 2, 2. Né? Então, quando os pontos estão paralelos tanto ao eixo X quanto ao eixo Y, é só projetá-lo no respectivo eixo e calcular essa diferença, tranquilo? Tem outra situação em que os pontos não estejam nem paralelos ao eixo X, nem ao Y, nem ao eixo das coordenadas, nem das abscissas. Quando ocorre isso aqui, gente, a gente precisa usar um artifício. Vou pegar esse caso aqui, ó. Nós temos o ponto B e ponto A aqui. Você pode ver que eles estão na posição transversal, um pouco oblíqua aqui, ó. Não dá para projetar aqui, não está paralelo em nenhum dos eixos. O que a gente pode fazer aqui? Todo ponto, né, no plano cartesiano ele tem uma coordenada. Então eu posso projetar aqui, ó, esse aqui, né, eu cheguei em qual eixo? Cheguei no eixo Y, formando um ângulo reto, né, perpendicular ao eixo Y. Quando fala perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus, né, gente? Então esse aqui vai ser o Y de qual ponto? Do ponto B. Da mesma forma que eu posso projetar esse ponto B lá no eixo X, né, no eixo das abscissas. Esse aqui vai ser o X de qual ponto? Do ponto B. Esse ponto A eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso projetá-lo aqui no eixo X, né, formando sempre um ângulo reto. Vai ser o X, né, do ponto A. Projetá-lo aqui também no eixo Y, no eixo das coordenadas. Esse aqui vai ser então o Y do ponto A. Feito isso aqui, gente, a gente pode observar o seguinte, que aqui a gente acabou de formar um triângulo retângulo. Retângulo. Esse triângulozinho amarelo que ficou aqui pequenininho no meio. Agora ficou fácil. Triângulo retângulo, a gente aplica ele o teorema de Pitágoras. Ele é definido pelo seguinte forma. O lado maior, né, a hipotenusa, elevado ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Né? Catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, posso chamar de B esse aqui, né? A ordem não altera não. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Então, isso que a gente aplica para deduzir a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Tranquilo? Então, a gente pode fazer isso aqui utilizando esses dois pontos genéricos aqui, que não tem números, né, relacionados a eles ainda. No exemplo aqui a gente vai trabalhar com números. Então vamos lá entender a fórmula. A distância entre dois pontos, então, eu posso chamar aqui, né, essa distância aqui entre B e A, posso chamar de D de distância, né? Que os livros utilizam, né? Então vai ficar D de distância é igual. Vamos substituir aqui no teorema de Pitágoras, né? Distância ao quadrado é igual B ao quadrado, né? Vamos pegar, geralmente eu gosto de pegar o lado menor, né? Vamos pegar esse aqui que seja menor um pouquinho, mas a ordem não altera não. Pode chamar de B esse de C, ou então esse de B esse de C, isso que não altera nada no resultado não. Então aqui, vou pegar a diferença, né? Sempre a diferença, igual a gente fez aqui, ó, a diferença entre, vamos colocar de parênteses aqui, né? Ficar melhor.
a diferença entre x, vou pegar o y primeiro, né? A gente está pegando o y primeiro, y do b menos o y do a, né? Isso aqui é como se fosse o b aqui. O que está faltando? Elevar ao quadrado. Mais, agora o c no outro cateto. Essa parte de baixo aqui do triângulo retângulo. A diferença entre os x, né? Posso pegar x do b. Eu posso pegar x do a menos x do b, ou x do b menos x do a, não interfere no resultado, tá, gente? Vamos pegar aqui do b para o a. X do b menos o x do a, né? Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Muito bem. Agora é só dar uma melhorada na fórmula. É o seguinte, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Imagine que eu tenho uma situação aqui, tem x ao quadrado é igual a 9. Como que eu descubro o valor de x? Isso, isolo o x de um lado aqui, né? E acrescenta o que do outro lado? Raiz, muito bem. Raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Viu o que a gente fez? A gente tirou o expoente daqui, né? E colocou a raiz do outro lado. Então é isso que a gente vai fazer aqui com a fórmula também, né? A gente pode fazer o seguinte, deixar só o d aqui sem um expoente, vai ficar d é igual raiz quadrada de todo mundo que está do outro lado lá, né? Igual tá aqui, ó. Vai ficar entre parênteses y do b menos y do a, fecha parênteses, eleva ao quadrado, mais, abre outro parêntese, x, agora é o x, né? X do ponto b menos o x do ponto a, fecha parênteses, e também eleva ao quadrado. Então, é essa fórmula que a gente vai utilizar para resolver esse exemplo aqui. Tranquilo, gente? Quem não entendeu aqui esse procedimento até aqui, pausa o vídeo, volta um pouquinho, olha detalhado que você vai entender. Vamos para o exemplo? O nosso exemplo aqui, né? Vai até deixar a fórmula no cantinho aqui. A gente precisa encontrar a distância entre esses dois pontos que está na posição oblíqua aqui. A distância entre os pontos A e B, né? A gente vai utilizar a fórmula aqui e substituir a distância aqui. Então vai ser o seguinte, raiz quadrada, né? Podemos colocar aqui, substituir direto. Substituir os pontos. Qual que é o y do ponto B? A gente vai cair no ponto B e vai lá no eixo y. 1, não é isso? 1. Sempre menos, né? O y do ponto A agora. Ponto A, vai lá no eixo y. 5. 1 menos 5, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Mais, né? Que esse mais aqui, abre o outro parêntese. Vamos para o x do ponto B agora, né, gente? X do ponto B. Só descer aqui no eixo x, né? O eixo x é esse que está na posição horizontal aqui. Vamos olhar a escala aqui? 1, 2, 3, 4. Ele está aqui no ponto 4. Vou até colocar aqui a escala do ponto A. Então vai ser x do ponto B, que é 4. Aqui no parêntese. Menos, né? X do ponto A agora. Ponto A, desse lado do eixo x. Está em qual altura na escala aqui? 1. 4 menos 1. E eleva ao quadrado, né? Na fórmula. Para concluir essa distância, então vai ser o seguinte. 1 menos 5 é como se tiver R$1 e gastar 5. Eu vou ficar devendo isso, devendo 4. Menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Olha o menos duas vezes. Transforma-se em mais, não é isso? Então vai dar 16. Mais 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Muito bem. Então essa distância aqui entre os pontos A e B, podemos até colocar que a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 9 é 25. Raiz quadrada de 25 dá exata distância entre A e B, 5. 5 unidades de medida, né? Tranquilo, né, gente? Então, distância entre pontos é isso. É só ter atenção, né? Se tiver paralelo ao eixo x, projete no eixo x. Se tiver paralelo ao eixo y, projete no eixo y e calcula a diferença. E se tiver nesse sentido aqui, né? É só aplicar o teorema de Pitágoras, deduzir a fórmula aqui. Você precisa observar que não precisa estar decorando esse monte de letras aqui, né? Que acaba confundindo. É importante entender o conceito que vai dar certo. Então é isso, gente. Abraço, até a próxima. Eu devo fazer mais vídeos para vocês aí relacionado a ponto médio, equação da reta, equação da circunferência, em breve. Abraço, até a próxima. Valeu!